O legado desta mensagem é um tesouro que guardamos com muito carinho, fruto de um fiel ministério de 60 anos. Com vocês, a voz de Roberto Rabelo, com o tema A Fé em Ação. Notemos esse título, A Fé em Ação. A fé que não age, que não leva à ação, é uma fé sem virtude. Para que tenha valor, a fé deve ser acompanhada de obras, de boas obras. A verdadeira fé e as boas obras são coisas que vão sempre juntas. É como se dá com um homem que tenta impelir um bote. Se o faz com um só remo, o resultado é que ele apenas descreve círculos. Para que o bote avance em linha reta, são necessários 2 remos. De igual modo, o cristão necessita de fé e obras. Apenas crer não é bastante. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. São Tiago 2:26. As obras sem fé agitam a superfície da água, mas o bote não avança. Necessitamos os 2 remos. O apóstolo São Paulo encarece a fé na sua carta aos Romanos porque descreve a salvação do ponto de vista de Deus. E São Tiago enfatiza as obras porque descreve a salvação como resultado da fé. Em 1 Tessalonicenses 1:3, São Paulo refere-se à operosidade da fé. Esse pensamento é por ele ampliado em Efésios 2, onde lemos: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O viver santo e as obras santas de consagrada obediência aos mandamentos de Deus, vistos na vida de um cristão verdadeiro, são a evidência, o fruto da fé. Eles não precedem a fé, seguem-se a ela. As obras não são a causa da nossa salvação, mas o resultado dela. Elas são a prova exibida perante os descrentes, prova que eles não podem negar. Muitas vezes a vida cristã é assediada de perigos e o dever parece difícil de se cumprir. A imaginação pinta uma iminente ruína diante de nós e atrás servidão e morte. Todavia a voz de Deus nos diz claramente: avante! Obedeçamos à ordem, mesmo que nossos olhos não possam penetrar as trevas. Os obstáculos que nos impedem o progresso jamais desaparecerão diante de um espírito vacilante, duvidoso. Aqueles que adiam a obediência para quando desaparecerem as incertezas e não houver mais riscos de fracasso ou derrota, nunca virão a obedecer. A fé olha para lá das dificuldades e lança mão do invisível, da própria onipotência, portanto não pode ser iludida. Ter fé é apoderar-se da mão de Cristo em todas as emergências. Jesus não nos chama a segui-lo para depois nos abandonar. Se consagrarmos a vida a seu serviço, nunca seremos colocados numa situação para a qual o Senhor não haja tomado providências. Amigo, existe um só refúgio, Deus. Volta para Ele, volta para o lar da fé. Deus espera por ti lá junto à cruz. Poderás ser um filho pródigo ou uma filha pródiga, mas Deus te ama. Ele espera que voltes ao lar, que dês os passos de Abraão, os passos da fé que age e leva ao Salvador e ao viver que Ele aprova. Deus quer que tenhas paz no coração. Vinde a mim é o seu convite, e achareis descanso para as vossas almas. Volta agora e possui o bem que te quer dar.